sobre o que aconteceu nesse final de semana lá nos Estados Unidos. E uma conexão com o Brasil. O candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu fazer campanha nesse final de semana no McDonald's. Foi lá para uma rede de fast food, resolveu colocar um avental, fritar batata frita e foi atender os clientes. E aí, na hora que ele estava atendendo os clientes, de repente chega uma brasileira. Vamos assistir esse pedacinho aí dessa campanha de Trump lá nos Estados Unidos. Mr. President, please don't let the United States become Brazil, my native Brazil. We'll please, keep it good. Please. We're going to make it better than ever, okay? Thank you. Thank you. Thank you. It's a pleasure, Mr. President. Não deixe os Estados Unidos se tornarem o Brasil. O que ela quer dizer com isso, hein, Josias? Como é que você vê aí uma brasileira aí fazendo essa puxação de saco a Trump? Que impacto isso daí tem aí? Está bombando aqui no Brasil nesse momento. Isso mostra que nós não estamos livres de passar vexame no exterior, né? O golpismo virou um produto exportação do Brasil. Há golpistas brasileiros na Argentina, na Espanha, nos Estados Unidos, alguns mais célebres, outros anônimos, como essa senhora, né? Isso é muito triste para nós, né? Você ter uma cidadã que se confessa golpista dessa maneira, e ela imagina que está defendendo valores adequados, né? Mas ela diz, olha, não permita que os Estados Unidos virem o Brasil. Ela está dizendo, com outras palavras, não permita que a esquerda aqui nos Estados Unidos é representada pela Kamala Harris, pelo Partido Democrata, retorne ao poder, assim como Lula voltou ao poder, voltou ao Palácio do Planalto no Brasil. Então ela está dizendo que preferia que estivesse no poder no Brasil o Bolsonaro, ainda que na marra, ainda que golpeando a democracia brasileira. Porque derrotado, o que o Bolsonaro fez foi tentar virar a mesa da democracia. E ela está dizendo, diante de um personagem que fez a mesma coisa nos Estados Unidos, que tentou a mesma coisa, derrotado nas urnas, estimulou a invasão do Capitólio, do Congresso americano, ela está dizendo, olha, não permita agora que os Estados Unidos repitam o Brasil. Então é triste você perceber que, como disse, o golpismo virou um produto exportação do Brasil, que uma pessoa com valores tão enviesados se manifeste assim, fazendo com que o país passe vergonha no exterior. O que consola, Fabiola, é o fato de que a maioria dos brasileiros pensa de outra forma, né? A maioria dos brasileiros interrompeu, porque a precariedade da sua administração recomendou, interrompeu o plano do Bolsonaro de permanecer mais 4 anos no governo. E as instituições também prevaleceram no Brasil e o Bolsonaro foi expurgado. Falta ainda completar o serviço, porque as investigações ainda estão em curso. Talvez falemos sobre isso ainda nesse programa, né? Mas o fato é que a denúncia ainda não foi formulada, a Polícia Federal ainda deve a conclusão do inquérito sobre a tentativa de golpe e o Supremo Tribunal Federal ainda não se pronunciou. Mas tudo está encaminhado. Então, o que nós temos a falar em contraposição à manifestação dessa senhora é que a maioria dos brasileiros não pensa como ela, não é, Fabíola? E é preciso realçar que essa pantomima, essa coreografia do Trump na lanchonete do McDonald's tem uma razão de ser, né? Ele está fazendo isso porque a Kamala Harris disse, durante a campanha dela, divulgou-se a informação de que ela trabalhou como garçonete numa lanchonete do McDonald's. E o Trump disse que isso é mentira. Está dizendo que não é verdade essa informação. E aí ele fez esse lance aí na Pensilvânia, que é um estado importante, um dos chamados estados pêndulo nos Estados Unidos, né, que podem definir uma eleição, pendem ora para os democratas, ora para os republicanos. Então ele faz essa coreografia para completar a pregação da campanha dele, segundo a qual a alegação de que a Kamala Harris trabalhou numa lanchonete do McDonald's é mentirosa. Então tem ali a sua... faz parte da cenografia do Donald Trump. E é pena que uma brasileira tenha se inserido nessa pantomima de cabeça para baixo, né, fazendo o Brasil passar vergonha nos Estados Unidos.
O Bolsonaro usou isso nas redes sociais dele, até publicou aqui: parabéns a essa brasileira, escreveu ele. Não deixe os Estados Unidos se transformar num Brasil. Essa luta é de todos nós. Jair Bolsonaro. Que Brasil é esse, hein, ô Thales, que ela tá falando, hein? Qual é esse Brasil aí? Você tá vendo aí? Que Brasil é esse? O curioso é que o Bolsonaro e essa moça, essa moça deve se dizer patriota. O Bolsonaro certamente se diz patriota com uma afirmação dessa. Essa afirmação diz o seguinte: o Brasil é uma porcaria e os Estados Unidos é bom. Não deixe os Estados Unidos se transformar nessa porcaria aqui. Esse é o patriota Bolsonaro e os patriotas que invadiram e depredaram instituições como o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, são patriotas, né? São patriotas. Isso é patriotismo. Ir para o exterior, dizer que isso aqui é uma porcaria. E aí, aqui dentro, quebrar a Praça dos Três Poderes. Isso é patriotismo. Eles se dizem patriotas. Basta vestir uma camisa verde e amarela e dizer: eu sou patriota. Isso aqui é uma porcaria. Vamos quebrar tudo. É impressionante, impressionante. Agora, o Trump me fez também lembrar o Eduardo Bolsonaro, que é um patriota que disse que queria ser ministro das Relações Exteriores porque trabalhou fritando hambúrgueres nos Estados Unidos. Então ele conhecia bem os Estados Unidos e por isso ele tinha condição de ser ministro das Relações Exteriores e quase... Em verdade, Thales, ele queria ser, e o pai cogitou a hipótese de nomeá-lo embaixador do Brasil em Washington. E aí se porque dizia não que foi ele tinha aceito, condições, porque não foi aceito como ministro das Relações Exteriores. O pai queria que colocasse ele como ministro. Falou: olha, ele podia ser ministro, por que não? E aí não foi aceito. Aí ele veio com essa história de ser embaixador. E sempre por trás disso eu conheço muito bem. Eu sou fritador de hambúrguer. O Trump também é um bom fritador de hambúrguer e também fritador de nações, porque ele quase fritou os Estados Unidos, colocando os patriotas trumpistas para invadirem o Capitólio, e aqui o outro patriota também quase fritou o país. Agora estão exercendo esse direito de sair por aí, pelo mundo, fritando o Brasil, dizendo que o Brasil é uma porcaria. Que patriotas. Agora eu fico pensando, né? Ele entra numa rede como o McDonald's e faz propaganda lá, assim. Curioso isso, né, Josias? Usar as empresas, assim, quer dizer, é o apoio da empresa a ele? Como é que fica isso, né? No restante do mundo, inclusive a imagem da empresa. Não fica bem para a empresa, né? Agora, pode ser que seja... porque o McDonald's é uma grande franquia, né? E a marca é utilizada por diferentes pessoas de diferentes tendências, mundo afora. Então, um franqueador da marca na Pensilvânia pode ter cedido ali para o Trump sem que, eventualmente, a logomarca esteja de acordo com aquilo, né? Mas o fato é que a marca do McDonald's foi associada ao Trump, com essa cena, né? Agora, não é necessariamente um apoio da companhia ao Donald Trump, embora fique parecendo isso, né? E geralmente, nesse tipo de franquia, o contrato proíbe que se use a marca como publicidade para outros, para qualquer ali fim. deve ser um empresário trumpista até a alma, né, que cedeu ali a lanchonete para ele fazer a sua coreografia. Mas você tem razão, Fabiola. Associou-se a marca a um candidato à presidência. Em decorrência, você colocou a mesma marca em contraposição à adversária do Trump, que é a Kamala Harris, né? Isso para a marca pode não ser bom, sobretudo se a Kamala Harris prevalecer na disputa eleitoral, né? Mas, de qualquer maneira, marcas assim tão potentes e o McDonald's é uma marca planetária, né? Deveriam evitar esse tipo de associação. Eu fiquei muito impressionada por isso, porque essa eleição americana, ela tem, e como a gente vê, até a gente puxou esse assunto por causa de uma brasileira que vai puxar esse saco do Trump, falando que não quer, para não deixar os Estados Unidos se tornarem o Brasil,
que na avaliação dela, ela nem mora aqui, mas ela tá falando que na avaliação dela o Brasil não tá bem e tudo mais, né? E aí a gente vê o impacto disso. Não, por exemplo, o Trump se aliando e fazendo uma propaganda no McDonald's, que impacto a marca vai ter em outros países, como até mesmo aqui. Então aqui, daqui a pouco a marca tá ligada a uma outra figura política brasileira. É algo complicado, né, Thales? Me chamou bastante atenção isso. Tá arriscado daqui a pouco o Bolsonaro ir lá servir sanduíche no McDonald's aqui no Brasil para os bolsonaristas ou para alguma americana dizendo: olha, não vamos deixar o Brasil ficar tão ruim assim. Vamos ver. Pegando o gancho nessa fala dela, né, não deixe os Estados Unidos virarem o Brasil, eu me lembrei muito de uma conversa que nós tivemos aqui com o cientista político Felipe Nunes, e até o livro que ele tem a respeito desses discursos e da realidade. Né? Há nesse momento uma avaliação dentro do governo Lula sobre como melhorar a comunicação, porque o que eles dizem, né, até na entrevista que a Mônica Bergamo fez ao Haddad, o Haddad falou assim, olha, o Brasil está bem, a economia está indo bem, tem, claro, alguns tropeços, algumas dificuldades, mas tem, só que o quanto isso não chega nos ouvidos dos contrários ao Lula. Você acha possível, ô Josias, as pessoas, elas realmente viverem em um mundo paralelo, acharem que está tudo indo por água abaixo, aí eles continuam com o mesmo discurso, o Brasil está virando uma Venezuela e tudo mais. Quando que isso vai mudar e as pessoas vão colocar o pé na realidade, hein, Josias? É possível e está acontecendo, né, Fabiola? É assim, o Brasil continua, assim como os Estados Unidos também. São dois países que estão divididos, praticamente ao meio, né? Lá também, a exemplo do que ocorreu aqui em 2022, quando a sucessão presidencial, as pesquisas indicavam uma divisão muito intensa entre Lula e Bolsonaro, e uma divisão que realmente colocava o país cindido ao meio, e depois o resultado mostrou isso, né? Porque o Lula prevaleceu por uma diferença muito pequena, 1,8 ponto percentual de diferença, um pouco mais de 2 milhões de votos. As pesquisas sinalizam a mesma coisa nos Estados Unidos. E isso mostra que há uma divisão e a política se confunde hoje com torcida de futebol. É como se as pessoas aderissem a uma determinada candidatura, a uma determinada tendência ideológica, desprezando os fatos e considerando apenas a paixão. Então, não importa o que a pessoa faça, né? Ou o que o representante, o populista que representa aquela linha ideológica, não importa o que ele faça, importa que ele é o seu preferido. Então, realmente é triste que isso ocorra, porque política não tem nada a ver com torcida, né? Você deve analisar, numa democracia, o desempenho de cada um. E a democracia faculta ou permite ao eleitor exercitar o seu direito de voto e promover a maravilha da alternância no poder. Mas se você tem um governante que não corresponde às expectativas do país ou da maioria do país, existe a possibilidade de trocar, como foi feito no Brasil, aliás, né, em 2022. Como, aliás, vem sendo feito a democracia brasileira, a despeito de o Bolsonaro e o bolsonarismo difundirem as informações falsas, as falsidades sobre o sistema eleitoral. Aqui no Brasil já tivemos presidentes de centro, de direita, de esquerda, e a democracia segue o seu curso, né? Agora está lá o Lula, se em 2026 a maioria achar que ele não está indo bem, vai trocar de novo. Então, assim é a democracia, né? E é uma pena que as pessoas tenham perdido a capacidade, ou uma parte da sociedade no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países também, tenham perdido a capacidade de analisar a conjuntura segundo os dados objetivos, né? E submetem a realidade a uma torcida, como se estivessem torcendo desde uma arquibancada de estádio de futebol, né? Mas isso está acontecendo, Fabio. E para mudar, é preciso que as pessoas que interferem ou que têm poder para interferir no processo político, elas contribuam para a mudança. Por isso, eu acho, Fabiola, a minha avaliação é de que o Lula erra, por exemplo, quando ele não colabora para desintoxicar o ambiente. O Lula, desde que tomou posse, deveria estar conspirando contra a polarização, pregando a união do país. E ele, ao contrário, por imaginar
que o Bolsonaro ou alguém apoiado pelo Bolsonaro será o adversário mais conveniente para 2026, o Lula estimula essa polarização. E, ao fazer isso, ele permite que o outro lado, representado pelo Bolsonaro, também estimule a polarização. Então, nós estamos com um ambiente envenenado e os atores que poderiam desintoxicar o ambiente não contribuem para que o veneno seja extraído do processo, né? Então, vai demorar um pouco, Fabiola. Infelizmente, estamos metidos nesse processo.